Olá, bem-vindos a mais uma aula de Ciências Humanas. Essa semana falaremos dos povos indígenas e a luta contra o aquecimento global, que vem preocupando a todos nós. E aí a gente começa com alguns dados. Só na Amazônia em 2018, mais de 1 bilhão de árvores foram perdidas. E cientistas afirmam que estamos muito perto de atingir um ponto que não será mais possível reverter os impactos dessa destruição. Tá chegando uma hora que não vai ter muito o que fazer, então a gente tem que agir e agora. O impacto das queimadas na Amazônia também afeta a nossa saúde, lançando mais partículas de poluição no ar, provocando doenças respiratórias, como inflamações do pulmão e outras doenças, respiratórias também. Outro dado também, quase 4% das terras do Brasil são reservadas aos povos indígenas. Portanto, os indígenas são chave no jogo do aquecimento global e fundamentais para o sucesso da política de clima no Brasil. Mas eles são altamente prejudicados pelas interferências que os fazendeiros, grileiros e garimpeiros fazem ao clima. Então é importante o papel que os índios têm pelo seu modo de vida tradicional, pelo cuidado que eles têm com a floresta, mas tal qual a floresta, eles também correm riscos, principalmente por conta das invasões às suas terras, pelos fazendeiros, garimpeiros e os grileiros. Olha aqui, essa charge mostra um pouco disso, Olha lá, que absurdo. Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. Então, se pensar, o que é mais importante, o agronegócio ou a floresta? Outros fatores que contribuem também para o avanço do desmatamento. O primeiro é a exploração ilegal de madeira, mesmo com operações conjuntas entre secretarias e órgãos federais, a derrubada na Amazônia foi 9% maior nos últimos 11 meses comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo fator é a formação de pasto também. Desmatamento nas propriedades indicam claramente o aumento da ação da agricultura e pecuária e, ao mesmo tempo, o descumprimento do Código Florestal que determina que 80% da reserva legal seja preservada. E o terceiro fator que contribui para o avanço do desmatamento é a falta de investimentos para fiscalizar. O IBAMA tem 1.000 fiscais, o que é insuficiente para cobrir todos os 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia. Fora o que tem acontecido nos últimos tempos, não é verdade? Os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os extrativistas, como por exemplo os seringueiros, eles garantem a proteção das florestas, que por sua vez regulam o clima, produzem a chuva e abrigam a maior biodiversidade do planeta, fonte de novos medicamentos e curas. Então, sem esses povos, não tem floresta, sem floresta não tem chuva, tem mais calor e também tem a falta dos animais e das plantas que podem ser usadas para novos medicamentos e curas. Então, terrível isso. O Estado brasileiro precisa cumprir o seu dever de proteger a Amazônia e todos os povos da floresta, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o clima não tenha essas mudanças tão radicais. Para isso, é fundamental respeitar os direitos dos povos e das comunidades tradicionais, determinados na Constituição Federal e outras legislações nacionais e internacionais também, de modo que eles possam viver de acordo com seus modos de vida. Então, é respeitar o modo de vida desses povos. Aqui uma fala do Anderson Ciruia, da tribo Ciruia. As queimadas no ano passado, 2019, foram muito piores. Não somos nós que botamos fogo, eles vêm das fazendas. Queremos a preservação do cerrado, do nosso meio ambiente, porque a natureza é vida. Através da natureza é que vivemos bem. Então não é verdade que o índio queima a floresta. Caso as temperaturas globais subam 2 graus Celsius, só 2 graus Celsius nas próximas décadas, até 30% dos animais e plantas podem ser extintos, o que é muito alto. Os povos indígenas que vivem no meio da floresta não têm como ir à loja de mantimentos buscar arroz e feijão para substituir o que está faltando, porque sem essa biodiversidade, eles não têm como se alimentar. E sem se alimentar, eles vão desaparecer. E eles desaparecendo, vai desaparecer a floresta também. E o clima vai ficar muito pior. Aí a temperatura vai aumentar mais.
quanto mais aumenta a temperatura, mais espécies vão ser extintas. Aqui, ó, queimadas, ó, vão acabar culpando a gente, né? Será que realmente eles que são os verdadeiros culpados das queimadas? Mas uma coisa positiva é o que os indígenas que estão lutando pelos seus direitos, né? Porque eles não estão parados esperando o fim de toda a floresta e o fim da sua própria civilização. Eles têm lutado. Como é o caso, por exemplo, do avanço que aconteceu na Conferência sobre o Clima da ONU, COP24, foi realizada em Paris, né, em 2018. Né? Vários países reconhecem a importância do conhecimento tradicional e da participação indígena nas discussões sobre mudanças climáticas. Então é muito importante esse papel indígena, né? Como reconhece a própria secretária executiva da COP24, né? Os povos indígenas precisam ser parte da solução para as mudanças climáticas. Vocês têm o conhecimento tradicional dos seus antepassados. O valor desse conhecimento simplesmente não pode e não deve ser subestimado. Vocês são também essenciais na busca por soluções hoje e no futuro. O Acordo de Paris reconhece isso. O que é o Acordo de Paris? É o Acordo do Clima, em que os países industrializados se comprometeram a diminuir a poluição e fazer com que se pare o avanço do aquecimento global. Bom, já que a gente falou um pouco de tudo isso, que tal a gente agora fazer nossas reflexões e também as nossas atividades? Primeira atividade da aula de hoje, né? Nos diga por que é importante preservar os povos indígenas, suas tradições e seu modo de vida, e como isso afeta o nosso meio ambiente. Então, pensar como é que é importante esse modo de vida, como é que o indígena se relaciona com a natureza e qual a importância disso para a gente poder preservar o meio ambiente, né? Segunda questão. Quais providências as autoridades brasileiras e mundiais poderão tomar para ajudar os povos indígenas a preservar as florestas e impedir as mudanças climáticas? Né? Não basta só a gente deixar essa responsabilidade para os indígenas. As autoridades também têm que agir para que providências sejam tomadas para que a gente possa frear o avanço, né, das mudanças climáticas. E, por fim, a gente pergunta o seguinte, ó, produza uma frase, um cartaz, um vídeo ou um áudio em apoio à luta dos povos indígenas contra a sua destruição e a destruição das florestas. Então, vamos apoiá-los. Eles precisam da nossa ajuda, da nossa força. Então, vamos lá, vamos incentivar, né? Porque ajudar a preservar esses povos, essas culturas, também ajudar a preservar o próprio planeta. Ok? E como sempre, a gente deixa nossas dicas, né, para a gente poder se aprofundar mais, para saber mais, né? Primeira dica é o material didático, né, de combate ao racismo contra os povos indígenas, uma cartilha que está disponível nesse link que a gente colocou aqui do lado esquerdo, né, do vídeo de vocês, e que fala lá, para fazer nossa sociedade um lugar livre de preconceito contra os povos indígenas, que sofrem bastante preconceito, né? E do lado direito do vídeo, do vídeo de vocês, tem uma indicação de um vídeo do YouTube, que é um programa chamado Viver Ciência, que fala sobre as mudanças climáticas e relaciona a questão dos povos indígenas. Ele é um vídeo curtinho, de uns 20 minutos, bastante bacana, que explica a questão do aquecimento global e explica também a participação dos indígenas, né, no processo para evitar tudo isso aí, ok? Bom, gente, é isso, né? A gente, como sempre, lembra a todos vocês, né, tanto eu, professor Alexandre, como a professora Morgana, que temos os nossos plantões toda quarta-feira e esperamos vocês lá para discutir um pouco mais esse assunto e para a gente conversar de outros também, ok? Agradeço muito a todos vocês, desejo uma ótima semana, muita boa saúde e até a nossa próxima aula.